Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Felipe de História falando aqui, e hoje nós daremos continuidade a outro conteúdo importantíssimo de história do Brasil, que é o conteúdo de ditadura militar. Bem, nós já tivemos várias ditaduras no Brasil, né? O que é ditadura? Ditadura é um governo autoritário, é um governo que não é democrático, é um governo que não promove liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de posição política. Por isso que logo nessa primeira imagem de nossa aula, vocês veem militar com um cacetete na mão, né? Todos nós sabemos que isso é uma arma de repressão. E reprimir é fundamentalmente o que uma ditadura faz. Uma ditadura não tolera, não respeita o que é diferente. Uma ditadura não atura críticas. Uma ditadura que é apenas pessoas obedientes. E dentre todas as ditaduras que nós vivemos na longa história do Brasil, essa que nós vamos falar hoje é aquela ditadura que foi a mais radical, é aquela ditadura que foi a mais longe, a mais longeva, a que durou mais tempo, 21 anos, e foi a ditadura mais violenta, a que mais reprimiu, matou, assassinou pessoas em nossa história. Nós hoje estudaremos a ditadura militar no Brasil. Essa ditadura militar durou 21 anos. Ela aconteceu do ano de 1964 até o ano de 1985 e deixou o Brasil com diversas marcas. A marca da violência, a marca da crise econômica, a marca da corrupção. Tudo isso nós veremos a partir de agora. Antes de nós começarmos realmente a falar sobre a ditadura, nós temos que compreender como ela começou, como ela surgiu. A ditadura militar, ela surge a partir de um golpe de Estado, né? Os militares tomam o governo à força, à base da violência. E esse golpe militar, ele acontece no ano de 1964. É nesse ano que começa a ditadura militar no Brasil. Naquele ano, governava o Brasil o presidente João Goulart, que é esse que vocês veem na foto. O presidente João Goulart, ele tinha uma agenda, ele tinha uma série de objetivos com a democracia. Ele queria democratizar muitas áreas através de reformas. Queria reformar o Brasil. Algumas dessas reformas eram a reforma agrária, promover a democratização da terra, criar o Estatuto do Trabalhador Rural. A reforma educacional, o que era a reforma educacional? Acabar com o analfabetismo, que ainda era muito grande naquele momento em nosso país. Valorizar a profissão de professor, que naquele momento era ainda mais desvalorizada. João Goulart queria ainda uma reforma fiscal para equilibrar o pagamento de impostos entre ricos e pobres, ou seja, fazer com que tanto ricos quanto pobres contribuíssem, pagassem impostos, e não apenas os pobres. E, por fim, João Goulart, o presidente Jango, queria também uma reforma eleitoral. Que reforma eleitoral era essa? A extensão dos votos aos analfabetos. Né? Até aquele momento, apenas as pessoas alfabetizadas tinham o direito de votar. Então, João Goulart ele previa uma reforma eleitoral para os analfabetos também poderem votar, assim como os militares. Enfim, João Goulart queria fazer uma série de reformas, umas reformas na base do país, reformas de base. E aí é contra isso que o exército se move em 1964 e promove um golpe contra o governo do presidente João Goulart, tirando esse presidente do poder. Entre os dias 31 de março e 1 de abril de 1964, o general Olímpio Mourão parte com uma tropa de soldados de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, com o objetivo claro de tomar o governo. Veja, os militares chegam ao poder não através de democracia, não através de eleições em que o povo escolheu o candidato militar, não. Os militares tomam o poder através da força, com tanques, com armas, como vocês podem ver nessa foto. Inclusive, essa foto é do movimento militar que saiu do Rio de Minas Gerais e foi até o Rio de Janeiro para tomar o poder.
João Goulart, que era presidente até aquele momento, sabendo da conspiração, ele parte para o Rio Grande do Sul para se proteger. Enquanto isso, no Congresso, a partir de uma mentira, declara-se vago o cargo de presidente do Brasil. É a partir desse momento, é a partir desse dia, 1º de abril, que começam os 21 anos de escuridão em que o nosso país vai ficar, 21 anos de ditadura. A partir de agora a gente vai falar algumas características dessa ditadura durante esses 21 anos. Vamos a elas. Primeiro, como foi que a ditadura governou? A ditadura ela já toma o poder, os militares já tomam o poder de forma ilegal, através de um golpe de Estado. Dessa mesma forma, eles vão governar o país. Eles não governarão o país democraticamente. Eles governarão o país a partir de decretos, de atos institucionais. O que eram esses atos institucionais? Eram leis que não eram votadas pelo Congresso Nacional, leis impostas pelos militares. Alguns dos mais importantes atos institucionais são dois: o AI-2, ou Ato Institucional número 2, e o AI-5. O AI-2, como vocês podem ver, ele previa o fim das eleições diretas para presidente e a dissolução, ou seja, o fim de todos os partidos políticos que existiam naquele momento. Então, a partir daquele momento, a partir do AI-2, não vai ter mais eleições para presidente. O presidente vai ser nomeado pelos militares. Acaba a democracia. Ao mesmo tempo, todos os partidos que existiam naquele momento, os partidos políticos, eles vão deixar de existir, porque nós estamos vivendo na ditadura. Então percebam, a ditadura aí já dá as caras no AI-2, mas temos um ato institucional ainda mais radical, que é o ato institucional número 5, AI-5. O AI-5 vai suspender o habeas corpus por crime político, ou seja, o direito de defesa. Ele vai implantar censura aos meios de comunicação. A partir de agora, só se pode publicar coisas favoráveis ao governo. Críticas não são permitidas, são censuradas. Esse AI-5 cerceou as liberdades de expressão, de reunião, suspendeu direitos políticos e cassou mandatos de diversos parlamentares, deputados, senadores. Ele dava também ao governo o poder de fechar o Congresso, ou seja, de acabar com os deputados, os senadores, e de suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Então veja só, perceba-se essa imagem ao lado não é a representação perfeita da ditadura nesses dois atos institucionais. O governo quer calar seus opositores, e ele cala com o AI-2, mas ao mesmo tempo ele tem o poder de expulsar as pessoas do país, ele tem o poder de cassar os mandatos, ele tem o poder de fechar o Congresso Nacional, ou seja, ele tem o poder de acabar a democracia no país durante esses 21 anos. Então esse vai ser o modelo de governo da ditadura militar. Segunda característica, como era a economia durante o governo militar. O período da ditadura militar é muito marcado por uma coisa que se chamou o milagre econômico, quando a economia do Brasil cresceu muito, e de fato houve um grande crescimento. Mas esse crescimento durante a ditadura, ele foi promovido a partir de empréstimos. O Brasil começa a fazer empréstimos a outros países com juros altíssimos, e aí esses empréstimos eles vão financiar grandes obras, como por exemplo a usina de Itaipu, a usina hidrelétrica que naquele momento era a maior usina do mundo. Só tem um problema. Esses empréstimos, eles vão ter um momento que vai ter que pagá-los, e vai se pagar com juros. Esse pagamento em juros aumentou a dívida externa do Brasil em muitas vezes. Vocês podem ver aí o crescimento da dívida que o governo brasileiro tinha. Em 1964, no comecinho da ditadura, a dívida era em 3 bilhões de dólares. Se a gente for pegar no final do governo militar, essa dívida cresceu muito. Ela saiu de 3 bilhões de dólares para 62 bilhões de dólares. Ou seja, o governo aumentou muito a dívida a partir desses empréstimos. Além disso, a concentração de renda, a desigualdade aumentou drasticamente no país. A renda ficou muito concentrada. A gente pode ver aqui os 50% mais pobres da população, no finalzinho, no ano de 1976, eles tinham apenas
11% da renda, do dinheiro do país. Já aqui, se a gente for pegar os 5% mais ricos, no mesmo ano de 1976, eles vão ter quase 40% da renda do país. Ou seja, os 50% mais pobres, metade da população tem apenas 12% da renda, do dinheiro do país. Enquanto os mais ricos, eles vão ter os 5% mais ricos. Um pedacinho da população vai ter 40% da renda do país, quase metade. O que é que a gente pode ver nesses gráficos? Uma desigualdade. E essa desigualdade vai só aumentando, porque vocês podem ver, esses 50% mais pobres, eles vão tendo cada vez menos dinheiro. Olha só, em 1960, 17%. Em 1970, 14%. Em 76, 11%. Vocês podem ver que a população mais pobre está apenas perdendo dinheiro, perdendo renda. Em compensação, os 5% mais ricos da população, eles vão sempre mais aumentando sua renda. Em 1960, eles tinham 27%, 28% da renda do Brasil. Em 70, 35% quase. E em 76, quase 40%, 39%. Isso é uma herança da ditadura militar, uma desigualdade extrema. E isso influencia muito no nosso presente, porque a desigualdade do Brasil ainda hoje é muito grande. Terceira característica da ditadura militar, a mais clara, a mais marcante: perseguição, tortura e morte. A ditadura militar cassou milhares de mandatos, censurou as liberdades políticas, acabou com a liberdade de expressão. Os opositores que ficavam, as pessoas que criticavam, que tinham coragem para criticar, para resistir à ditadura, elas tinham um destino certo, que era justamente a perseguição, a violência, a tortura e a morte. Centenas, milhares de pessoas foram torturadas e foram assassinadas pela ditadura porque eram opositores políticos. A ditadura, inclusive, tinha uma série de técnicas de tortura, né? Aqui vocês podem ver uma dessas técnicas, que é justamente o pau de arara. Quando se aprisionava, se pendurava o prisioneiro em uma haste, né, uma barra de ferro, e aí desferia muitos golpes contra o prisioneiro. Muitas pessoas morriam no pau de arara. Temos aqui também o afogamento, que é esse 7, a palmatória, né, a utilização de animais, inclusive, em torturas. Esse aqui era chamado crucifixo, o 3. O 2, choques, né, colocava-se muitas vezes até um balde de ferro na cabeça para aumentar os choques na região da cabeça. Então vocês podem perceber que isso foi a prática da ditadura durante esses 21 anos. Muitas pessoas foram assassinadas, a exemplo de um grande líder do movimento das Ligas Camponesas na Paraíba, chamado João Pedro Teixeira, que foi assassinado pela ditadura militar. Aqui temos uma foto do período da ditadura, justamente num desfile cívico, no desfile de 7 de setembro, em que os policiais carregam um pau de arara, né? Um pau de arara com uma pessoa pendurada nele. Isso era uma das formas de tortura da ditadura. Enfim, gente, finalizo esta aula apenas com uma mensagem: terrorista é a ditadura que mata e tortura. Nós temos que estudar, esse é um dos períodos mais claros, mais importantes da história, não apenas por causa da prova de história, ou por causa da prova de IF, ou por causa de um Enem que vocês farão no ensino médio. Não, é importante por isso, mas é importante muito mais porque foi um dos períodos mais marcantes de nossa história, um dos períodos mais violentos. Então, é importante que nós conheçamos, que nós estudemos esse período para que nunca mais se esqueça, para que nunca mais aconteça. Enfim, ditadura nunca mais, todos sabem. Por hoje o conteúdo é esse. Procurem sites, vídeos, tem muito material a respeito desse período de nossa história, cabe a vocês pesquisar. Então, bons estudos e até a próxima aula. Grande abraço a todos. Enfim, chegamos ao nosso último encontro do ano de 2020, referente ao nosso quarto bimestre. Dentre os conteúdos, resolvi selecionar para vocês a unidade 4, o capítulo 2, intitulado Arte em Ação. E irei expor para vocês o tema 1, Festivais e Mostras de Arte, e o tema 2, Identidade Cultural, Escolhas e Ações.
Como ocorrem as ações culturais na sua região? Em quais espaços elas podem ser realizadas? Existem equipamentos culturais como teatros, museus e cinemas? Quando pensamos em cultura, essas perguntas são importantes, pois nos permitem pesquisar e identificar os lugares onde a arte e a cultura podem ser apreciadas e praticadas. Mas a movimentação cultural é proposta e organizada por quem? Por trás das mostras, festivais, saraus e encontros, há alguém responsável por mobilizar, produzir e divulgar os eventos? Existem pessoas que se dedicam a movimentar a arte e a cultura em suas regiões. São os dinamizadores culturais. Os dinamizadores culturais fazem parte do conjunto de pessoas que possibilitam a difusão das criações de artistas e estudantes de arte. Afinal, a arte ganha vida quando está em contato com o público. Festivais e mostras de arte. A cultura não está apenas na arte e na literatura. São as ações e as relações com o público que dão vida a ela. Cada região tem sua dinâmica de vida cultural. Os locais e as ações nas cidades variam bastante. Festivais, mostras e outros eventos ocorrem em centros comunitários, casas de cultura, clubes, edifícios públicos, praças, ruas, galerias, museus, teatros e lugares até inusitados, como o do Festival Ópera da Serra da Capivara, criado em 2017 e realizado em meio a uma área de preservação ambiental, onde se concentram as mais antigas pinturas rupestres das Américas. No festival, misturam-se cultura tradicional, ancestralidade indígena e cultura contemporânea. A preservação da memória também inspira as pessoas a organizar encontros e eventos culturais. Violeiros de todo o país participam de encontros em que são ouvidas canções novas e tradicionais. Sua escola pode também ser um local que movimenta a vida cultural de sua região. Festivais e mostras estudantis têm grande potência artística e permitem aos pais e comunidade conhecer os trabalhos desenvolvidos nas escolas. O grupo de humor paulista, os Barbichas, passou a existir em apresentações no Colégio Jardim São Paulo, em São Paulo capital, onde membros do grupo estudavam. O evento cultural que mudou o Brasil. Semana de Arte Moderna. O ano de 1922 é celebrado pelos artistas brasileiros como um marco em nossa história. No período das festividades do centenário da independência do país, um grupo se reuniu e organizou um evento chamado Semana de Arte Moderna. Havia uma intenção poética naquela data, pois o Brasil teria com aquele evento uma segunda independência. A proposta era ousada. A ideia de independência indicava que se celebraria o novo, em oposição à arte predominante no país. Havia um espírito de juventude naquele grupo de artistas. Tudo foi organizado para que aquela semana no Teatro Municipal de São Paulo entrasse para a história. E foi o que aconteceu. A ousadia dos artistas não lhes rendeu apenas a aclamação do público. Como traziam novidades e rompiam com as normas predominantes daquele período, houve vaias e críticas negativas às manifestações artísticas da Semana de Arte Moderna. Mas o jovem grupo modernista, dentre os quais muitos ainda eram desconhecidos do grande público, contou com o apoio de uma personalidade já consagrada, o escritor Graça Aranha. Agito na comunidade. A atuação dos dinamizadores culturais fez grande diferença em comunidades em que a arte e a cultura ainda não encontraram espaço e expressão. Bairros que não dispõem de locais específicos, como teatros, museus e casas de cultura, são desafiados a encontrar caminhos para viabilizar uma vida cultural no próprio local. Em 2001, o poeta mineiro Sérgio Vaz decidiu abrir espaço para a arte na periferia da zona sul da cidade de São Paulo e criou o Sarau da Cooperifa. Em seu salão, recebeu outros poetas, escritores, artistas visuais, músicos, atores e todos aqueles que tiveram interesse de se apresentar e participar do encontro semanal. Seu foco é a população local. O sarau tanto cria uma agenda cultural no bairro quanto incentiva o desenvolvimento artístico dos moradores. Também proporciona o intercâmbio entre artistas e apreciadores de outras regiões que participam do evento.
Sérgio Vaz mostra que a arte e a cultura estão presentes e latentes em toda parte. É preciso apenas incentivá-las, dar condições para que elas aconteçam. Na Cooperifa nasceram, entre outros, os eventos Poesia no Ar, Cinema na Laje, Chuva de Livros, Prêmio Cooperifa, Sarau nas Escolas, Canja Poética e Mostras Culturais. Palavra do artista, Sérgio Vaz. Quando você começa a assumir a periferia, você já se assume como patriota também, como alguém que respeita seu país, porque, para nós, a periferia é um país. Agora eu vou fazer poesia para o meu vizinho. As pessoas começam a entender que nós precisamos formar leitores e público. A Cooperifa tem um cinema na laje, Cine Becos, Cine Quebrada, tem teatros para fazer na periferia. A gente fortaleceu a antropofagia periférica. Pegamos toda essa cultura que vem do centro, mastigamos e entregamos de forma periférica. Damos nosso charme, nossa visão sobre as coisas. Queremos mostrar a poesia negra como ela é, a literatura periférica como ela é. Nosso teatro se comunica de outra forma, que não é nem melhor nem pior, é a nossa forma. A literatura periférica é melhor do que a universal? Não, ela apenas nos representa. Identidade cultural. Depois de uma longa jornada, o ensino fundamental chega perto da conclusão e o ensino médio se aproxima. Durante 9 anos, você experimentou diferentes formas de fazer arte, pensar na arte e apreciar a arte. Materiais lhe foram apresentados, procedimentos e ações poéticas foram propostos. Seu repertório cultural se ampliou no contato com obras e artistas. Sua criatividade tomou impulso e portas foram abertas para que você pudesse olhar, ouvir e sentir o mundo de maneiras variadas. A arte aconteceu e acontece na escola, mas também fora dela, e tudo isso passa por você. A confluência das artes em você é única. Mesmo seus melhores amigos, que partilham trajetórias de vida e gostos muito parecidos, trazem a arte para a própria vida de forma única, singular. A dinâmica entre aquilo que é único e aquilo que é partilhado constitui nossa identidade. Quando nos identificamos com determinado grupo, acabamos nos relacionando com certos repertórios musicais e cinematográficos. Escolhemos imagens, filtramos assuntos, seguimos o estilo, o comportamento e os hábitos desse grupo. Quem assume a identidade de personagens do universo dos super-heróis das histórias em quadrinhos, da ficção científica ou dos videogames, usando fantasias para imitá-los, prontamente se identifica também com um grupo de pessoas que partilham essa afinidade. Todavia, mesmo com algo em comum, cada um desses fãs tem preferências, gostos e modos próprios de participar da arte e da cultura em geral. Essa identidade pessoal fica explícita, por exemplo, em seus objetos e em suas roupas. A arte na escola tem um papel importante na formação da identidade cultural, pois, além de dar acesso a múltiplos repertórios, desenvolve a expressividade pessoal e coletiva. Por meio das experiências artísticas, desenvolvemos habilidades e adquirimos uma identidade característica na expressão com o corpo, gestos, com a voz, por meio de imagens e sons. Assim se constrói uma relação com o mundo que ultrapassa padrões estéticos, os quais são capazes de limitar as possibilidades de escolha e a vivência de experiências significativas. Rito de passagem. O que significa a passagem do ensino fundamental para o ensino médio? As culturas criaram diversos marcos na vida humana. Você já percebeu de quantas maneiras o tempo é marcado? Milênios, séculos, décadas, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos. Assimilamos inícios e fins. Na passagem de dezembro para janeiro, celebramos o Ano Novo, no qual desejamos a todo um ano melhor, deixamos pedidos, fazemos promessas. Mas quem definiu a duração do ano? Por que ele acaba em dezembro e recomeça em janeiro? Antes de o Papa Gregório XIII ter instituído o calendário solar, em 1582, a maioria das culturas se guiava pelo ciclo lunar. Outras, como a islâmica, ainda seguiam por ele. Outras ainda adotam o calendário lunisolar, como a dos judeus, cujo ano novo ocorre em torno do mês de setembro do calendário gregoriano. Marcar o tempo é humano, mas esse registro varia de cultura para cultura. Mesmo nosso calendário não é inteiramente solar, e sim lunisolar,
se levarmos em conta festividades cristãs como a Páscoa, determinadas pelo ciclo lunar. Outros eventos são celebrados com base no passar do tempo. O debute e a festa de debutante, por exemplo, marcaram e ainda marcam a vida de meninas que completam 15 anos de idade. O sentido original da festa era apresentar a jovem à sociedade, comemorando sua nova fase. Por marcar uma mudança de uma fase para outra, a festa de debutante é considerada um rito de passagem. Existem muitos outros: batismo, primeira comunhão, aniversário, casamento, ordenação religiosa, promoção militar, funeral, etc. Alguns são religiosos, como a primeira comunhão, o bar mitzvah, a iniciação xamântica. Os ritos de passagem têm um papel importante nas culturas. Servem de inspiração para celebrar a vida e nos fazem experimentar as qualidades de cada uma das fases. Eu aconteço. A escola é o ponto de partida para o acontecimento artístico. Durante o ensino fundamental, muitas portas se abriram para a vivência e o conhecimento da música, do teatro, da dança, do cinema, das artes visuais e de outras linguagens artísticas. Seus professores de arte apontaram caminhos, deram incentivo, apresentaram propostas e desafios, e você fez a arte acontecer muitas e muitas vezes. Cada professor tem o seu jeito de conduzir as aulas, de aproximar os alunos do mundo da arte. Mas os protagonistas são os alunos. São eles que criam, vivenciam, pesquisam, registram e expõem suas criações. Ao se fazer arte, pode-se descobrir novas formas de estar e acontecer. Assim como eu fiz nas aulas anteriores, estou enviando para vocês, também em formato PDF, o recorte do livro, o qual eu expus para vocês. Qualquer dúvida, me procurem, que eu estou à disposição. Meus queridos alunos, desejo para você e para a sua família e para todos os seus um Feliz Natal e um 2021 fantástico, com muito amor, muita paz, muita saúde, muita felicidade, muita prosperidade. Enfim, tudo de bom é o que eu desejo sempre para todos nós. Desejo também que estejamos sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus de bondade e do Espírito Santo, e que eles, a Santíssima Trindade, possam sempre nos guiar pelo caminho do bem, pelo caminho da honestidade, pelo caminho da salvação, pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida eterna. Que o nosso Deus continue nos abençoando e nos protegendo sempre. Tenhamos fé e bom ânimo que esse momento que estamos vivendo ainda, logo logo vai passar. Agradecido sou por tudo e que Deus nos abençoe sempre.